Olá, aqui é Fabiano e nesse vídeo a gente vai falar da amostragem que ocorre em processamento de sinais. Quando a gente tem um sistema digital, a gente tem aqui uma entrada usualmente analógica, Aí ela passa por um conversor analógico digital, é processado esse sinal, e depois ele passa por um conversor digital analógico, tendo a saída do sistema. Onde se encontra a amostragem? Ela se encontra nesse bloquinho aqui. Na verdade, esse bloquinho, se a gente abrir ele, a gente tem, primeiramente, a amostragem, depois a quantização e depois a codificação. Hoje a gente vai focar aqui, que é o primeiro passo, Então, a amostragem, ela vai discretizar o tempo, a quantização discretizar as amplitudes e a codificação codificar os pulsos que foram formados a partir da quantização. Então, em processamento de sinais, a amostragem é a transformação de um sinal contínuo em um sinal discreto. Então, isso aqui a gente está falando de tempo, um sinal de tempo contínuo num sinal de tempo discreto. Então, uma observação que eu gosto muito de falar aqui que é o seguinte: tempo contínuo, tempo discreto, Isso é diferente de analógico e digital. A gente já falou no primeiro vídeo, falando sobre classificação de sinais sobre isso, Que um sinal digital, ele tem, além do tempo discreto, amplitude. Ele já passou por amostragem e quantização. Então, a gente só está no primeiro passo aqui. Então, como que é feita essa amostragem? Ela pode ser feita, a gente pode imaginar que a gente está multiplicando um trem de impulsos com um sinal contínuo no tempo. O que é impulso? A gente já falou sobre isso em outro vídeo também, vou colocar aqui, O que é o impulso, Ele é simplesmente um naquele tempo específico, mas a ideia é que a gente tem um somatório infinito, Então eu vou ter vários impulsos ao longo do tempo. Se eu multiplicar isso aqui ponto a ponto com esse sinal vermelho, o que acontece? Eu vou ter só a amplitude do sinal vermelho naquele instante de tempo em que eu multipliquei por impulso. Naquele intervalo entre um impulso e outro é zero, então eu perco essa informação de amplitude. Quando a gente faz isso, a gente está discretizando em relação ao tempo. Então eu fico com só um sinal com amostras de amplitude ao longo do tempo. Repara que, então, o trem de impulsos, eles são periodicamente espaçados por um período t. E é esse período t, esse intervalo entre os impulsos, que vai, o inverso do t é a frequência, que é o que a gente chama frequência de amostragem. Então, Fs vai ser igual a 1 sobre t, que é exatamente esse intervalo de impulso no tempo. A gente fala muito mais sobre frequência do que intervalo ou período de amostragem, O S vem de quê? Ele vem de sample, Do inglês, que é amostrar, Pegar amostras, alguma coisa do tipo. Então, a frequência de amostragem, ela vai ser sempre denominada Fs, e da onde ela vem, No tempo, é desse intervalo entre os impulsos que faz aí a amostragem. Por que isso é importante, Porque lembra que a gente falou que a gente faz a conversão AD e depois, primeiro a conversão AD e depois do processamento a gente faz a conversão DA. Então, na hora que eu faço essa conversão de volta, eu preciso ser capaz, de voltar com o meu sinal para a forma contínua no tempo. E existe todo um teorema aí que vai falar como que a gente consegue fazer isso ou não. Então, é o teorema de Naiges, ou Naiges-Shannon, teorema da amostragem, que ele fala o seguinte: para que o sinal amostrado possa ser reconstruído sem erros, a frequência de amostragem deve ser pelo menos 2 vezes a frequência máxima do sinal. Então, aqui eu tenho uma análise no tempo, Qual que é a ideia dessa análise no tempo? Esse aqui, esse primeiro gráfico, a frequência de amostragem é menor que 2 vezes a frequência máxima. Como que eu sei disso? A ideia é o seguinte, sinal original, aqui é o processo de amostragem, sinal amostrado, sinal reconstruído. Repara que eu não voltei ao sinal original.
Eu voltei com o sinal com uma frequência menor, eu tive perda de informação. Então, ó, não é que eu não consigo reconstruir, é que eu reconstruo com erro, né? Se eu não sigo o teorema. Já esse segundo aqui, ó, eu posso falar que eu segui o teorema de Nailes, né? O teorema da amostragem, que Fs é maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima. Porque se eu pegar o sinal original, procede a amostragem, sinal amostrado, sinal reconstruído, eu volto ao sinal original. Eu não tive perda de informação no processo de amostragem, ok? Beleza, então aqui eu estou mostrando no tempo, né? Como que a gente identifica. Mas a gente faz a análise, geralmente, na frequência, né? Então, qual que é a ideia? No tempo, eu tenho aqui o sinal contínuo, o trem de impulso e o sinal resultante, né? Digamos assim, só as amostras, tá? Essa curva aqui é só para apoio das amostras. Na frequência, como que isso funciona? Lembra que é em paralelo. Tudo que eu mexo no tempo, consequentemente, eu mexo na frequência, né? O sinal tem uma representação dual, elas não são independentes. Mexi em um, mexi no outro. Se eu mexo na frequência, eu estou mexendo no tempo também. Então, vamos supor que todas as frequências que compõem o sinal estão nesse triângulo, tá? É uma representação. Isso aqui não é um espectro verdadeiro, né? Mas todas as frequências estão aqui dentro. Na hora que eu faço o espectro de frequência do trem de impulsos, é como se fosse também um trem de impulsos na frequência, né? E aí, se eu tenho multiplicação no tempo, eu tenho uma convolução na frequência. A convolução dos espectros, o que vai acontecer, na verdade? Eu vou ter uma repetição do espectro original. Uma repetição a cada Fs, ó. Então, se aqui eu tenho um espaçamento, né, de T, aqui é como se eu tivesse um espaçamento de Fs. O Fs é como se fosse o meu período, né? Então, repara que eu vou ter um espectro repetido a cada Fs. Ele vira o meu período aí, na hora que a gente está falando do espectro de frequência, tá? Mas o que acontece? Vamos fazer uma análise mais profunda agora. Se eu variar T, o que vai acontecer com a frequência? Se eu aumento o período não é inverso da frequência? Então, se eu aumento o período, a minha frequência, ela vai diminuir. Então, se eu pegar menos amostras aqui, porque eu aumentei o período, né? A frequência vai diminuir. Então, esses espectros, eles vão estar mais pertinhos. Agora, se eu fizer o contrário, se eu diminuir o período, a frequência aumenta. Ou seja, se eu pegar mais amostras no tempo, a frequência aumenta e isso vai deixar os espectros mais afastados. Então, a gente tem que lembrar, né, que eu quero voltar ao sinal original. Então, tendo o espectro amostrado, eu quero uma hora voltar ao sinal original. Para eu voltar desse espectro para esse aqui, ó, eu preciso eliminar os outros espectros, ficar só com o original. E aí a gente vai fazer então uma análise variando aqui esses valores e ver como que a gente consegue recuperar ou não esse espectro, beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um sinal aleatório no tempo e eu estou falando que todas as frequências dele estão nesse semicírculo, tá? Então aqui eu tenho a frequência máxima do sinal, né? E aí eu fiz o amostrado, né? Eu tenho aqui o sinal amostrado e eu quero saber qual que vai ser o espectro de frequência dele. Então, o que a gente sabe? Que depende de T, né? Vai depender do valor de T. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma primeira situação. Eu tenho um T que vai me dar uma frequência de amostragem igual a 2 vezes a frequência máxima. A gente fala que isso aqui é a taxa de Nailes. Como que vai ficar o espectro de frequência, então, do sinal? Eu vou ter o espectro original aqui e eu vou ter uma repetição desse espectro a cada Fs. Se o Fs é 2 vezes a frequência máxima, né, é o meu período 2 vezes a frequência máxima, então eu vou ter uma repetição, ó, se ele começa em menos F máximo, mais 2F máximo, né, que seria o período onde ele vai se repetir, ele vai estar aqui, ó. Né, se eu pegar aqui do ponto zero também, ó, seria a mesma lógica, né? Aqui no meio eu teria 2F máximo, né? Então, lembrando que o espectro de frequência, ele é sempre espelhado, né? Ele tem simetria par. Então, eu vou ter repetição
para os dois lados, e é infinito, né? A gente pode até colocar assim, que essa repetição ela é infinita. E aí, qual que é a ideia? Se eu quiser voltar ao espectro original, eu preciso anular todas essas frequências e ficar só com a verde aqui, ó. Como que a gente faz isso? Eu vou filtrar, né? Eu vou eliminar as outras frequências. Nesse caso, ó, em que o espectro começa bem juntinho um do outro, ó, eu só estaria numa situação ideal. Eu só conseguiria recuperar, né, o espectro original somente com um filtro passa baixa ideal. Né? Eu posso até fazer aqui o espelhamento dele também. Então, eu precisaria de um filtro ideal para reconstrução de sinal. E se a gente, então, mexer nisso aqui, ó? Vamos fazer outras situações. Vamos pegar aqui uma segunda situação, em que eu vou ter um período maior agora. Se eu peguei um período maior, a minha frequência, ela diminuiu. Então, vai ser menor que 2 vezes a frequência máxima do sinal. Isso pode aparecer como uma subamostragem. E aí, como que vai ficar o espectro do sinal mostrado? Então, eu repito o sinal original, o espectro do sinal original. Repara o seguinte, ó, se a frequência de amostragem, né, que é o meu período aqui, ele começou nesse ponto, se eu diminuir, né, quer dizer que esse espectro ele vai estar mais para a esquerda. Então, ele vai se repetir antes, né, da situação primeiro. Então, eu vou ter alguma coisa do tipo assim, ó. Lembrando, né, que isso aqui é uma representação, isso aqui a gente não enxerga, né, no osciloscópio. Isso aqui são os espectros se somando. A gente vai ter uma alteração aí nas frequências mais altas, né? E isso aqui é o aliasing ou aliasing, né? Já vi aí várias pronúncias. E o que que significa isso? Significa essa sobreposição dos espectros. E aí a gente tem duas formas de lidar com isso, né? Ou eu vou ter um erro na reconstrução, né? Isso aqui vai gerar um ruído no meu sinal. Ou, na hora de filtrar, eu vou eliminar essas frequências aqui, ó. Então, eu vou ter um sinal reconstruído com frequência mais baixa, que foi o que aconteceu aqui, ó, nesse exemplo do tempo. Cadê nosso exemplo do tempo? Aqui, ó. Né? O sinal reconstruído, ele teve uma frequência mais baixa que o sinal original, né? Então, essa é a segunda situação. Qual que seria a terceira situação? A terceira situação seria eu diminuir o período, eu pegar mais amostras no tempo. Na hora que eu faço isso, a minha frequência de amostragem vai ser maior que 2 vezes a frequência máxima. Já vi falar isso que é uma superamostragem, vou colocar entre aspas, porque na verdade é o que ocorre na prática, né? Trabalha-se com a frequência de amostragem ser maior que 2 vezes a frequência máxima. Como que vai ficar o espectro do sinal mostrado nesse caso? Então, agora, ó, ao invés, né, de eu ter a minha frequência de amostragem 2 vezes a frequência maior, então a repetição ela vai começar mais para a direita. Eu vou ter um espaçamento entre os espectros, ó, entre o original e as repetições, né? E esse espaçamento permite, né, com que na hora que eu for recuperar o sinal, eu consiga usar um filtro real, né? Um filtro passa baixa, nesse caso, real, para recuperação de sinal. Ou reconstrução do sinal, né? E aí, é muito fácil falar assim, então é só mostrar com uma frequência super alta. Não, a gente tem que pensar que vai ter um limite aí para trabalhar com a frequência de amostragem. Geralmente, esse limite é até dado, às vezes, pelo próprio sistema, né? O sistema já trabalha com uma frequência de amostragem. Então, se a gente pensar nisso, né, que o sistema trabalha com uma frequência de amostragem já, vamos colocar assim, a frequência de amostragem FS, isso aqui eu conheço, né? Se eu jogar na fórmula do teorema de amostragem,
O que eu preciso achar, na verdade, é qual é a frequência máxima, né, que o meu sistema consegue trabalhar. Né? Na verdade, é o contrário, às vezes, que a gente tem que pensar. Então, por isso aí existe o que a gente fala que é o filtro anti-aliasing. Né? O filtro anti-aliasing, ele vem exatamente para limitar a frequência do sinal antes de passar para a amostragem. Né? Então, a gente vai ter, na verdade, aqui um sistema XT. Aí eu vou ter um filtro passa baixa, que é o anti-aliasing. Que a frequência de corte dele vai ser exatamente a frequência máxima de sinal no final das contas, né? E a gente calcula dessa forma. Tem que ser menor ou igual que a frequência de amostragem do sistema, né? Dividido por 2. Aí sim, a gente passa o sinal pelo amostrador. E aí a gente pode falar que a gente tem um sistema discreto no tempo, ok? Então, nesse vídeo, a gente falou um pouquinho da amostragem, né? Que é o primeiro passo aqui da conversão AD, né? Para a gente fazer um processamento aí digital com o sinal, ok? E até o próximo vídeo.